Imagina o seguinte: no agronegócio, decisões que valem milhões de reais são tomadas muitas vezes com base em puro achismo. Por quê? Simplesmente pela falta de dados que sejam realmente confiáveis. E isso cria um problema que vai muito além dos números, gera uma verdadeira crise de confiança. Hoje, a gente vai desvendar como essa incerteza toda afeta o campo e mostrar uma solução que promete trocar o achismo pela garantia. Bom, a nossa conversa vai seguir essa trilha aqui. A gente começa entendendo a crise de confiança, depois mergulha no problema do diagnóstico, vê como os dados podem enganar, apresenta a solução da Avante Hub e, no final, a gente mostra como tudo isso vira um ecossistema de crescimento. Vamos lá! Ok, para a gente sentir o tamanho do problema, vamos conhecer a história do seu João. Ele é cafeicultor e, como tantos outros, estava vivendo uma situação bem frustrante. A produtividade da fazenda dele simplesmente não saía do lugar. Não importava o quanto ele investisse ou se esforçasse. E aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? Pensa bem, se os produtos que ele usa são de primeira e ele segue à risca tudo o que foi recomendado, onde é que pode estar o erro? A resposta, como a gente vai ver, não é nada óbvia. O seu João fez o que parecia mais lógico. Mandou fazer uma análise de solo para entender o que estava acontecendo. Ele botou fé que a ciência ia dar resposta. O que ele nem imaginava é que o próprio método de diagnóstico era, na verdade, a raiz de todo o problema. O processo parecia certinho, né? Um técnico foi lá, coletou as amostras, mandou para o laboratório. Com o resultado em mãos, o seu João foi e comprou tudo que foi recomendado. Passaram-se meses e nada. A produtividade continuou na mesma. E o investimento? Bom, esse não deu retorno nenhum. E é nesse ponto que a frustração vira uma coisa bem mais séria. A confiança do seu João em todo o processo, na loja que vendeu os produtos, nos próprios produtos, no diagnóstico, essa confiança começa a desmoronar. Para tentar entender o que deu errado, ele decide fazer o que qualquer um faria: buscar uma segunda opinião. E chama um novo técnico de uma outra loja. E aqui, a coisa só piora. O segundo técnico vai a campo e usa um método de coleta totalmente diferente do primeiro. Pega amostras em outros pontos, de um jeito só dele. Quando o seu João bota um laudo do lado do outro, o susto é grande. Os resultados são muito, mas muito diferentes. Fica claro que não existe padrão nenhum, nenhuma consistência. Agora, o problema real aparece. A culpa não era do produto, nem do esforço do seu João. O erro estava na base de tudo, na falta de um método padrão para as coletas. Essa bagunça toda gera resultados que parecem aleatórios e acaba destruindo o que qualquer negócio precisa para sobreviver: a confiança. Agora, vamos mergulhar nos números para entender por que aqueles resultados eram tão diferentes. Vamos olhar para um dado específico da primeira análise que enganou todo mundo e mostra perfeitamente essa armadilha dos dados sem um método padronizado. O laudo daquela primeira análise, que misturou várias amostras, mostrou um nível de fósforo de 75. Para quem é da área, esse é um número alto. A recomendação padrão seria: olha, não precisa colocar mais nada aí, já tem o suficiente. Parece fazer sentido, né? Só que a verdade que essa média escondia é, assim, chocante. Aquele número 75 era uma ilusão. Em um ponto da lavoura, o nível de fósforo era de 183, um excesso absurdo. Já em outro ponto, bem do lado, o nível era de só 29, uma deficiência gravíssima. Então, o ponto-chave aqui é que a decisão baseada na média levou a um prejuízo duplo. Primeiro, porque ele não corrigiu a falta do nutriente onde mais precisava e, com isso, perdeu produtividade. E segundo, porque ele gastou dinheiro e recurso onde já tinha de sobra. Bom, fica claro que o método tradicional é tipo tentar dirigir um carro de Fórmula 1 olhando por um para-brisa todo embaçado. Então, como a gente sai dessa gestão baseada na sorte? A resposta é trazer disciplina, trazer método para o campo. É exatamente aqui que a Avante Hub entra na jogada. A mudança de método aqui é da água para o vinho. A gente sai de pontos de coleta aleatórios e passa a ter pontos fixos, marcadinhos com GPS. O "eu acho que é por aqui" dá lugar a um protocolo de coleta super rigoroso. E os resultados, que antes era impossível comparar, agora viram um histórico confiável que a gente pode acompanhar ano após ano. É como se a fazenda ganhasse pela primeira vez na vida um prontuário médico de verdade. Com esse histórico na mão, o produtor finalmente consegue fazer a conexão que sempre faltou: cruzar os dados do solo com os da produtividade e responder aquela pergunta de R$ 1 milhão: qual foi o retorno real sobre o investimento que eu fiz?
Certo, a solução técnica ficou bem clara. Mas como é que toda essa precisão vira um negócio que se sustenta e cresce de verdade? É aí que a ideia de um ecossistema entra em cena. O modelo de negócio é muito inteligente porque ataca o problema pela raiz. Quem gera o dado? A Receita vende assinaturas, com planos feitos sob medida para cada perfil. Para os profissionais autônomos, tipo engenheiros agrônomos, tem planos mais flexíveis. Já para as grandes lojas de insumos, são pacotes mais robustos, de parceria mesmo. E para garantir que todo mundo siga o protocolo direitinho, a Avante Hub fornece as ferramentas físicas, os kits de coleta. Eles são a garantia do padrão. Tem os kits de coleta padrão, que garantem que o processo seja uniforme para todo mundo, e também os kits de precisão, que usam uma tecnologia mais avançada para aquelas áreas onde o GPS do celular não dá conta do recado. E olha, isso não é só um plano para o futuro, não. Já está acontecendo. A Avante Hub já está operando em fazendas, já estamos em contato avançado com lojas parceiras e o nosso hub de distribuição está a todo vapor, sendo tocado pela Avante Agrícola. Além disso, as parcerias com laboratórios já estão garantidas, o que permite oferecer preços mais competitivos para o grande volume de análises que vai ser preciso para criar o primeiro padrão de dados da região. E agora vem o pulo do gato para fazer todo mundo adotar a ideia. Para o produtor rural, o acesso à plataforma é e sempre vai ser de graça. Isso quebra a principal barreira para entrar num mercado que é mais tradicional, mais conservador e torna a decisão de aderir quase que instantânea. Então, a reflexão que fica é essa. O setor que movimenta bilhões vai continuar tomando decisões de altíssimo risco com base em dados que, na melhor das hipóteses, são uma média bem imprecisa? Ou será que vai finalmente adotar um prontuário de verdade, uma fonte única e confiável para guiar seus investimentos? Essa escolha está sendo feita agora.